amigas, eu sou Thalita Jacques, publicitária, e este é o Clube FTA, Futebol, Trago e Assados. Talvez vocês estejam estranhando a ausência do Soruco, o nosso tradicional âncora desse podcast, mas acontece que estamos dando início hoje a uma série de edições especiais comemorativas ao Mês da Mulher. E é nesse embalo e com esse espírito que hoje teremos o nosso 6º programa semanal. E com as mulheres mais do que nunca no poder. O que não muda aqui é o fato de sempre trazermos papos que interessam aos amantes do mundo da bola, das bebidas e dos assados. Ou, ainda, da combinação muito especial desses 3 assuntos. É assim, junto com os criadores do projeto, Jorge Soruco, Paulo Trindade e Ricardo Bueno, que estamos iniciando mais um encontro. Sintam-se em casa, puxem uma cadeira e vamos começar a conversa. Porque o Clube FTA, Futebol, Trago e Assados, o mundo da bola com outro sabor, está só começando. Aqui no FTA nós temos trabalhado com um universo de assuntos bastante grande e seja qual for a temática, as mulheres têm marcado presença com muita competência e talento. Seja como comentaristas, contando sobre suas trajetórias como jornalistas, demonstrando seu conhecimento no mundo dos espumantes ou, no caso dos assados, falando sobre o tradicional menarosto. Pois hoje é dia de recebermos mais uma talentosa representante do sexo feminino, que é a querida Débora de Oliveira, jornalista, que foi uma das pioneiras na cobertura do futebol em nosso estado. E como tudo está um pouco diferente do usual, quem está na parceria comigo na apresentação dos assuntos do programa é a Patrícia Garcia. Para quem não sabe, ela foi responsável, junto com o marido, Jorge Soruco, pela idealização desse programa. Podemos dizer que a Patrícia é uma espécie de mãe do Clube FTA. Então, conta pra gente aí, Patrícia, o que vamos ter no programa de hoje nos quadros de bebida e assados? Oi, Thalita! É uma enorme alegria estar compartilhando contigo a abertura de mais uma edição do Clube FTA, Futebol, Trago e Assados, um podcast que vem chamando a atenção do público pela variedade e seriedade dos assuntos tratados. E como hoje é um programa especial, os nossos espaços de bebidas e de assados vão ser apresentados conjuntamente. E tudo porque a entrevistada é uma mulher muito especial, que vai nos contar primeiro como preparar de forma saborosa a carne de suíno na brasa e, na sequência, nos dar uma dica de harmonização para lá de especial. É só aguardar um pouquinho aí para acompanhar o bate-papo com a Natália Scavone. É contigo, Thalita. Olha só, hein? Que pauta bacana. E aproveitando que a Patrícia falou em harmonização, temos muita, mas muita satisfação em anunciar que a partir de hoje, a empresa Vinhedos Entre Rios, lá dos Campos de Cima da Serra, passa a ser nossa parceira, fornecendo os deliciosos espumantes Sopra Santé para o tradicional brinde que nós fazemos com os nossos convidados. Um abraço muito especial ao Hermano Varesquim, lá de Vacaria. E, por isso, fica aqui o convite para todos escutarem nossos programas anteriores no Spotify. Hoje, na companhia de Jorge Soruco e Ricardo Bueno, o papo é com Débora de Oliveira, para falarmos sobre mulheres no jornalismo esportivo. Futebol, Trago e Assados. Clube FTA. Pois bem, Bueno, estamos de volta para começar essa conversa sobre mulheres no jornalismo esportivo. E quem está aí conosco? Pois olha, Soruco, primeiro eu vou começar falando de quem não está conosco. A Ana Aguiar, que estava convidada para participar desse papo aqui, com a nossa ilustre convidada aqui na nossa frente, a Ana Aguiar não pôde vir, porque de última hora a Ana Aguiar foi convocada para a jornada esportiva que vai estar acontecendo daqui a pouco aqui no dia da gravação do nosso... Não estamos falando aqui de miragem, né? Nós estamos falando de uma coisa bem concreta. A Ana era a nossa convidada porque tem participado como debatedora na Rádio Guaíba no Ganhando o Jogo. E a Ana foi recentemente eleita como a primeira mulher a presidir o Conselho de Gestão da ASEG. Mas eu queria perguntar para a nossa entrevistada, as mulheres hoje estão jogando, apitando, bandeirando, comentando, narrando, e só não sei, tem mulher auditora em algum tribunal esportivo, mas deve ter, né? Tem sim. Deve ter. TJD. Débora de Oliveira, como é que era quando tu começaste, Débora? Não era esse o cenário de... Bom, e nem falei das mulheres, aqui faltou, mas é sobre isso que tu vais falar.
mulheres fazendo a cobertura dentro do estádio, caminhando entre a torcida, fazendo matéria pré e pós-jogo. Na tua época era tudo diferente, mudou completamente o cenário, não é isso, Débora? Prazer. Muito Prazer obrigado é pela meu, presença. meninos. Que bom estar aqui com vocês. Era tudo mato. Na verdade, nem tudo, né? Porque quando eu era criança, no meu ambiente familiar, nas pessoas com as quais eu convivia, no clube onde eu cresci, nasci e me criei, que era lá em Novo Hamburgo, no Botafogo, as mulheres participavam efetivamente dos jogos. Nós tínhamos... A minha mãe era rainha de um dos times, inclusive, adversário do meu pai. O meu pai jogava num time, a minha mãe era rainha do time adversário e eu sou o fruto da rivalidade saudável. Olha né? só. Pequeno Romeu e Julieta. Hein? E eu, desde que eu me conheço por gente, as mulheres naturalmente viviam o futebol. Se envolviam, comentavam, estavam atualizadas. Estavam em campo, viviam na arquibancada, frequentavam, viajavam, se o jogo era fora, viajavam. Era o programa de domingo do nosso bairro, da nossa cidade, enfim, né? Eu sou de Novo Hamburgo. Então sempre foi muito natural para mim estar nesse ambiente. Eu estranhei que as pessoas me estranharam quando eu comecei a trabalhar. Isso eu estranhei, porque eu pensava assim, mas como que não tem mulher? Se desde que eu me percebi apaixonada por futebol, as mulheres naturalmente vivem isso, né? Eu nunca entendi que aquele não era o meu lugar, porque foi desde que eu nasci. As pessoas te estranhavam nos clubes, nos ambientes por onde circulava, o fato de tu estares fazendo reportagem, isso que tu te refere? Me estranhavam mais, né? Quando eu comecei a trabalhar na Rádio ABC lá em 98, na 1470 AM ainda, né? Eles estranhavam assim, os jogadores vinham jogar no 15, ou vinham jogar no Novo Hamburgo, que tinha uma menina, porque eu era menina, eu tinha 17 anos, já estava começando. Os torcedores não, mas eles não estranhavam, porque eles diziam, olha ali a filha da Ivone, falando na rádio. Lá tu estava em casa, era tudo... entendeu? Os torcedores, eles torciam por aquilo, eles achavam legal, eles ficavam faceiros de ver. Os jogadores não. Quando eles vinham, né, como assim? Essa aqui é a repórter? Essa aqui é para quem que eu vou dar entrevista, né? Foi diferente para quem vinha de fora, para quem estava lá e que me conhecia desde sempre, que sabia que para mim aquele era um ambiente natural, não era estranho. Eu senti mesmo quando eu cheguei em Porto Alegre. Que aí as pessoas não sabiam quem eu era, se eu era filha da Ivone, se eu não era, né? Eu era uma pessoa qualquer que tinha vindo trabalhar na Band e da onde que a Band tirou essa ideia. Band Rádio. Eu vim para trabalhar no Toque de Bola, mas eu estreei na Rádio Bandeirantes no jogo Grêmio São Caetano. 2004. Foi meu primeiro jogo. Isso. E era de fato naquele momento uma situação que não era usual, né? Não. Tinha, lembra de mais? Eu acho que tinha a Marjana. Não A tinha? Marjana, ela fazia TV, mas reportagem, né? Ela não fazia as transmissões, os jogos de narração, né? Mas ela era uma inspiração para mim. Quando eu jogava vôlei, ela fazia matérias do vôlei, eu amava, e eu gravava as matérias, ficava imitando ela em casa e copiando tudo que ela dizia para poder me sentir repórter também, como ela, né? Claro, claro. Mas do futebol... Sim, ela não fazia a cobertura propriamente dos jogos, assim, no dia do jogo, transmissão, ela não fazia, eu acho, né? Não. Eu fiz esse jogo e até aconteceu uma situação curiosa nesse meu jogo de estreia, porque o Grêmio jogou contra o São Caetano e o Anderson Lima fez um gol nesse jogo. E aí, quando ele fez o gol, ele botou o dedo assim no rosto e pediu para que não comemorassem, né, os companheiros. E aí, na época, eu acho que até que era o Belmonte, era o comentarista na Band, na rádio, e aí ele disse assim, porque é um absurdo, né, um jogador como Anderson Lima, com todo um histórico aqui, pedir pro torcedor do Grêmio calar a boca. E aí, na transmissão, eu disse, eu não achei isso. Eu achei que ele estava pedindo pros companheiros dele não comemorar o gol. Meu primeiro jogo, eu nem deveria ter me metido na opinião do comentarista, né? Sim, não era o teu papel. Não era o meu papel na transmissão. Tu estava atrás do gol? Eu estava atrás do gol. Estava atrás do gol. Tá, foi pro intervalo, os torcedores começaram a mandar um monte de mensagem pra rádio, xingando o que a Band queria. Uma mulher falando essas asneiras, o que eu não estava em casa fazendo tricô, lavando roupa. Aí tinha Orkut, na época eles botavam um monte de coisa no Orkut. Eu já ia te perguntar o que era naquela época, nem me lembro mais qual era a rede social. Botar uma mulher que não entendia nada para falar do jogo, me xingaram horrores, isso no intervalo, né? Na volta do intervalo, o Cristiano Silva foi no Anderson Lima, né? E aí perguntou para ele, ô Anderson,
tá, tu fez um gol aqui, tu mandou a torcida do Grêmio calar a boca, né? E aí ele respondeu assim, eu jamais faria isso. Tudo que eu vivi aqui com o torcedor, com o Grêmio como clube, como instituição, eu sempre vou respeitar. Eu nunca vou desrespeitar. O que eu estava pedindo era para os meus companheiros não vibrarem. Por quê? Porque ele tinha sido jogador do São Caetano? Não, ele tinha sido jogador do Grêmio. Ele fez gol pelo São Caetano. Ah, ele fez o gol Caetano. pelo São Caetano. Isso. Ah, entendi, perfeito. Então, assim, Puxa o meu vida. olhar daquela que devia estar em E o casa, lavando Belmonte, roupa, fazendo tricô, aham. não sei o quê, era o que tinha sido o olhar correto, né, para a atitude do jogador. Mas eu entendia no início, eles não me conheciam. Eu era uma pessoa nova que eles julgaram porque era algo novo para a vida deles. E foi trabalhando que eu fui conquistando, né, o respeito do torcedor e dos jogadores, e dos dirigentes. Outras milhares de situações aconteceram, né, ao longo desses anos todos. E foi sempre trabalhando, sempre foi mostrando o meu trabalho. Nunca foi enfrentando eles. As mulheres podem, as mulheres conseguem, as mulheres estão onde elas querem, não. Sim, não foi Eu uma estou coisa aqui, assim, mas... não entendo que tu ache algo diferente nisso, porque na minha vida inteira não foi diferente, foi esse o natural. E eu sinto muito ter que te desconstruir dessa tua visão, mas tu vai ter que desconstruir, porque eu vou estar aqui. Então, assim, pra mim sempre foi muito normal esse enfrentamento, sem ficar entrando em discussão. Acho que quando tu tem que ficar discutindo, entrando em discussão, não é natural. E eu quero que seja natural para as pessoas me verem ali trabalhando, né? Porque pra mim a mas responsabilidade é além de- igual que a dos meus colegas homens. E além de tudo, tu era jovem também, então Sim. tinha mais... Outro dia a gente falava aqui, né, te lembra? O Soru com o Carlos Guimarães? Sim. A gente comentando da juvenilização das redações e tudo mais, que é complicado. Aí falamos do Zé Alberto e tal, que começou muito cedo e que era... E ele disse, olha, o boom para tu estar quase pronto, digamos, para coisa é lá pelos 25, né? Que tu começa a ter uma trajetória e ter mais expressão. E na verdade tu começaste mais cedo. 17. Era um desafio duplo, né? Sim. E eu vejo, assim, que existe uma diferença bem grande hoje. Na minha época, a gente era... Eu não sei, os colegas das antigas, eu acho que eles ainda são assim. A gente é muito incansável com relação às coisas que estão acontecendo, né? Aquele faro da notícia, aquela coisa... Deus o livre não tá no Grenal. Deus o livre não sei o quê. Eu preciso fazer tal coisa, eu quero inventar tal matéria. Eu quero ver o treino. Tipo, eu tinha que fazer uma matéria lá no Grêmio, por exemplo, e o Souza tava fazendo muitos gols aqui, mais gols que ele tinha feito no São Paulo. Sim. O que aconteceu com o Souza? Vou ficar até depois do treino, vou ficar acompanhando. Aí fiquei lá até de noite, até o escuro. Por quê? Porque o Souza ficava treinando bola parada, depois que todo mundo já tinha ido embora, ele tava lá ainda. E eu tava lá, porque daquilo ali pra mim ia render uma coisa diferente na minha matéria. Mesma coisa o Tyson, quando ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, foi 2010, eu acho. Tyson, o que aconteceu, né, que tu despertou pros gols dele? Não, é que isso na entrevista que tu podia conversar com quem tu quisesse ali na saída, Era né? Não precisava fazer coletivo. acesso, né? Aí ele assim, não, é que o Fernando Carvalho me prometeu um carro se eu fizer o número X de gols. Na hora, o presidente, onde é que o senhor tá? Ah, Débora, eu tô na freeway indo pra praia. Então o senhor para aí onde o senhor tá, que eu tô indo aí, porque eu quero ir aí pegar essa palavra. tu foi o senhor lá? prometeu Foi um a- carro. Fui. Prometeu um carro pro pai, se eu quero ir aí pegar e tal. Tipo assim, daí no outro dia era matéria nacional, daí a gente se orgulhava, né? Mas hoje eu vejo assim, a gurizada, tem que conseguir uma entrevista, vou mandar um WhatsApp aqui. Oi, fulano, tu pode falar? Aí o fulano nunca responde. Não consegui falar com o fulano. Não deu. Não vai dar a entrevista. Ou, sério que eu vou estar no final de semana na escala do Grenal? Sabe, eu vejo isso, assim, dá vontade de sacudir, dá vontade de dizer, escuta, cadê aquilo que nos alimenta, né? É a tua razão de ser, É. a tua vocação, digamos assim. Eu sinto falta disso, assim, hoje nessa gurizada, nessa nova geração. É perceptível isso? Eu né? acho que é porque pra eles tá tudo mais fácil, né? Hoje tu pode entrar no Twitter, tá todas as informações instantaneamente ali, né? Qualquer site tem tudo que tu precisa. A gente antes tinha que batalhar pra ter a notícia, né? E talvez isso também é o fato que antigamente era 3, 4 rádios, 2, 3 televisões, alguém de canal de TV fechada e não mais do que isso. Então, era uma elite que eu conseguia estar trabalhando. Então, tu tinha que dar mais de si. Hoje em dia tem 500 canais diferentes. Né? E quando eu vim para Porto Alegre, assim, o desafio foi grande, porque eu comecei a perceber a diferença de um veículo para o outro, né? Por exemplo, eu vou no treino agora à tarde, aí acontece alguma coisa ali no Beira-Rio, não adianta amanhã no Globo Esporte eu falar do que aconteceu no treino. As pessoas já viram em todos os sites, as pessoas já ouviram em todas as rádios, né? Tá tudo já mastigado pro torcedor. Então, o que
que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar algo criativo para que amanhã eles queiram ver algo diferente que eles não sabem ainda. Então isso exigia de mim, né? Eu não ia pro treino lá para ficar sentado olhando o que eles estavam fazendo. Tava lá já pensando, matutando coisas a mais, né? Tanto que o meu primeiro furo de reportagem, que eu nunca tive essa pretensão de ter furo. Segura que nós vamos fazer um intervalinho. Vamos fazer aquela jogada. Segura aí, nossa audiência aí. Primeiro furo que a Débora de Oliveira deu, não vai contar agora, vai contar daqui a pouquinho, certo? Aí, nós voltamos aqui um pouquinho para saber dessa história. Vai matar os Maria Fifi. Vamos, já voltamos. O Clube FTA tem muita gente importante na audiência. Alô, galera ouvinte do Clube FTA. Aqui é a Carla Petersen, sou gremista, apreciadora de uma boa cerveja e de um bom assado. Se é verdade que o lugar de mulher é onde ela quiser, também é verdade que é preciso que tenha voz, que seja ouvida e que suas opiniões e manifestações sejam respeitadas. Nesse sentido, é especial esse convite que o Clube FTA faz às mulheres para que dividam conosco suas experiências no futebol, com trago e com assado. Vida longa ao Clube FTA. Olá pessoal, me chamo Eda Luvison, sou colorada e amo futebol. Eu estou aqui para parabenizar e desejar vida longa ao Clube FTA, que desde o primeiro programa colocou a mulher como sujeito ativo nessa história, numa relação de respeito e de participação. Oxalá chegue o dia que esse tipo de depoimento não seja mais necessário e que a igualdade de gênero seja conquistada. Mas até lá eu saúdo quem está ao nosso lado nessa trincheira. Parabéns FTA, sigamos juntos. Quem sabe do assunto, fala no Clube FTA. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos do FTA. Sempre uma honra participar do programa de vocês. Agradeço sempre esse convite. E vamos lá falar de Grêmio, né? Sobre a fase interminável que vive o Grêmio Futebol Porto-Alegrense. Está repetitivo já falar sobre a nossa situação, né? O Grêmio, todo mundo sabe o problema do Grêmio. A imprensa sabe, os torcedores sabem. Na verdade, todo mundo não. Todo mundo esse não se refere ao presidente Romildo Bolzan, não se refere ao Conselho de Administração e não se refere a Denis Abraão. A direção do Grêmio está catatônica. Ela fica girando em torno do mesmo lugar, ela não acrescenta nada, nem nas suas declarações para a imprensa. O problema do Grêmio não é o Thiago Santos, o problema do Grêmio não é o Orejuela, o problema do Grêmio não é o Breno, o problema do Grêmio não é o Diego Souza, se engana quem pensa isso. O problema do Grêmio é quem faz a gestão do Grêmio. Só que não há mais o que falar, a gente está falando a mesma coisa faz mais de um ano. A grande pena do que está acontecendo é que nós temos bons valores que estão aparecendo, né? Como o Rildo, por exemplo, na minha opinião, é um jogador que tem um futuro, né? E outros jogadores também, inclusive os goleiros. O Breno, eu acho que precisa de mais experiência e não sei se o estado anímico dele ajuda, mas no Gabriel Chapecó, né, antigo Chapecó, eu vejo um grande valor. Só que diante dessa direção, diante da gestão do Grêmio, esses jogadores vão sucumbir. Então o Grêmio, além de não conseguir fazer o que deve com alguns, digamos, figurões, porque o Grêmio tem alguns figurões ainda, os jogadores da base, que são o nosso grande valor, vão afundar com esse time que está com muito risco de jogar a Série B com grandes dificuldades. Então, na verdade, o que eu trago para vocês, amigos, não é nenhuma novidade, e nem essa minha pretensão, e vocês sabem disso, né? Enquanto Romildo Bolzan estiver lá com essa postura e Denis Abraão, cabelo no peito, estiver lá com essa postura, que Pepe Roger seja iluminado, tenha uma força muito grande mental para se submeter ao que está acontecendo no Grêmio. Ele tem algumas culpas nesse pequeno início, nesse início que ele teve do Grêmio, mas isso é totalmente possível relevar, né? O problema não é o Pepe Roger, como o problema não são os jogadores. E seguimos rezando, né, meus amigos torcedores. Um grande abraço aqui do Caco Arnit. Sigam lá no Twitter para a gente bater um papo, no @CacoArnit, e que tenham aí uma boa semana. Um abraço. Dali, amigos do Clube FTA. Aqui Anderson Cruz, do Projeto Fanático Colorado, para falar
mais uma vez sobre Inter. Inter que deixa mais uma vez aquele questionamento, né? Grenal arruma a casa? Bom, parece que veio um Grenal em meio a um momento turbulento do Inter na temporada, mais uma temporada acidentada, onde já tínhamos o trabalho do técnico Cacique Medina muito contestado por conta da falta de resultados e até de rendimento, e o Inter surpreende num clássico onde todos esperavam um baixíssimo nível técnico. O Inter garantiu, né, pelos dois times uma partida de muita qualidade, com domínio, não, uma predominância muito grande em campo, tanto na questão da posse de bola quanto criação de chances. Venceu por 1-0, um clássico onde poderia ter feito até um placar ainda maior, tamanho o predomínio dentro das quatro linhas. O que fica agora, de dúvida, é se o Inter vai embalar e repetir o nível de atuação de ontem, ou se mais uma vez, assim como foi no ano passado após o Grenal do Campeonato Brasileiro, onde ajudou a rebaixar o rival, vencendo o clássico também no Beira-Rio, se vai, né, entrar naquele modo onde parece que os jogadores relaxam, desligam, viram a chave, ou melhor, desligam a chave novamente. Então agora fica essa expectativa aí para o restante da temporada, né? Fica sempre a esperança de que o Inter mantenha agora esse nível de atuação para que possa, né, não só tentar chegar aí a esse título gaúcho, como também disputar em condições de talvez brigar por título na Sul-Americana e fazer uma boa campanha no Brasileiro. Da minha parte, ainda resta uma grande interrogação nesse Inter que nos surpreende muitas vezes negativamente com fiascos, como foi na Copa do Brasil, mas também que arranca vitórias com bom futebol que parece que às vezes surge do nada. Agora é torcer então para que o trabalho se consolide aí. Um grande abraço, sempre um prazer falar com os amigos do Clube FTA. Futebol, trago e assados. Clube FTA. Estamos de volta conversando com Débora de Oliveira sobre as mulheres no jornalismo esportivo. Ela ia nos contar o primeiro furo que deu no jornalismo. Conta aí, Débora. Sabe que eu nunca fui, assim, de buscar o furo como algo que me alimentasse. Eu sempre passei para os colegas. Quando eu tenho uma informação, eu digo, fulano, vai acontecer tal coisa, o Grêmio vai contratar tal jogador, tu viu que o Inter tá dispensando fulano? Eu repasso, né? Não uso isso como meu abastecimento para o meu trabalho. Meu trabalho tem um outro olhar, eu gosto de contar as histórias de vidas, a humanização dos fatos, essa coisa de entender por que tantos gols estão acontecendo, sair, descobrir que o jogador está se preparando de forma separada, que tem outros objetivos, né? Esse sempre foi a minha intenção com o jornalismo esportivo, contar histórias. E o meu primeiro furo foi sem querer, porque como eu não tenho esse objetivo, eu nunca dava bola assim para situações que me exigissem, né, essa competição com os meus colegas, que um dá a 7h01, o outro deu a 6h58, não, mas eu dei às 7 horas. Isso eu nunca entrei nessas celeumas. E aí um dia eu estava no Beira-Rio e eu notei o Chiquinho, o lateral Chiquinho, triste. Ele sempre foi muito simpático, cumprimentava todo mundo, era uma pessoa faceira, né, era um gurizão, os cachinhos lá, era o xodó da torcida, enfim. Ele sempre foi muito queridão, assim, com todo mundo. E aquele dia ele estava cabisbaixo. E eu assim, que estranho, né? Alguma coisa tem com o Chiquinho. E aí eu me lembro que de tarde eu tava na rádio, eu tava na escala para fazer algum jogo que era decisivo na Série B do Campeonato Gaúcho, assim. E aí eu cheguei pro Ribeiro, será que eu posso fazer outra matéria? Que eu notei hoje de manhã no treino que o Chiquinho tava triste, eu acho que alguma coisa tem ali. E o Ribeiro, não, né? Da onde agora? O jogador tá triste, tu quer mudar a pauta, tu quer fazer outra coisa. Mas daí tu pediu pra ele te liberar pra tu... É porque eu tava na escala de uma matéria e eu queria poder fazer outra, né? Tu queria ir lá investigar Eu queria investigar assunto. A tristeza. Aí ele não deixou, obviamente, né? Da onde que eu tava tirando aquela ideia. Daí eu, mas Ribeiro, olha, é diferente. O Chiquinho, tu vai no treino, ele tá sempre faceiro. Hoje ele tava quieto. E enchi, até que o Ribeiro... Assim, no meio da tarde ele disse assim, tá, Débora, faz. Alguma coisa eu quero ir lá, então vai lá. Mas eu tive que implorar pra ele, assim, muito. E aí, liguei pro Chiquinho. Chiquinho, tudo bom? Te achei meio triste hoje de manhã, tá tudo bem contigo, Chiquinho? Não tá, Débora, porque eu tô com uma lesão
os médicos estão preocupados e eu não sei se eu vou poder continuar jogando futebol. Qual é teu médico? Aí ele me falou o nome do médico. E eu passei a tarde inteira catando o médico. E o médico, achei no guia. No guia. Achei no guia. Ela tá folhando aqui, o pessoal não tá vendo, mas a Débora tá folhando um guia. É pra dizer que não é não no tá Google, né? Que ela não tá passando o dedo na médico. tela do celular, ela tá folhando um guia enorme. Existiam guias telefônicos. Existiam guias. Os jovens não sabem, né? Não sabem o que é. Aí achei no guia, aí comecei a ligar. E o médico em consulta, e eu ligando de 1 em 1 minuto. Já saiu da consulta. Era 5h30, eu acho, eu consegui falar com o médico. E aí colocamos o médico no ar na Band. E aí o médico falou que o Chiquinho tinha uma lesão que não estava nem nos livros, que estava sendo difícil, inclusive, para eles, para os médicos diagnosticarem o que ele tinha. Não tinha literatura médica naquele caso. E que ele estava correndo risco, inclusive. Se ele continuasse jogando, ele estava correndo risco de viver, né? De morrer se eles arriscassem a carreira dele ali. Agora eu tô me lembrando dessa história. Era alguma coisa no cérebro, né? Alguma coisa que ele poderia ter uma síncope, alguma coisa assim, né? E daí aquilo, quando eu desliguei, que eu pensei, viu, ó, eu não tava errada, né? Quando eu desliguei, começou a me ligar 0 hora, O Sul, Correio do Povo, Rádio Gaúcha, todo mundo ligando, da onde esse médico, como é o número do médico, como é que tu achou essa notícia, da onde? Eu nem sabia como é que se dava furo, entendeu? Mas como é que já tava? Porque eles estavam ouvindo a rádio, eu tava com o médico tu tava com o cara ao vivo, agora que eu entendi. E aí, assim, sensacional. Eu pensei, é isso então que é dar um furo, que é furar todo mundo? Isso é chegar na frente, é acreditar no feeling. Mas foi por conta de uma observação, né? Que eu ia no treino, eu ficava cuidando do comportamento deles, enfim. E eu percebi que ele estava mais cabisbaixo, que ele estava chateado e que algo estava acontecendo. Mas ninguém me disse, investiga, o Chiquinho tá com algum problema. Não, eu vi porque eu achei ele triste, só isso. E Débora, tu achas que essa tua característica, esse teu olhar para a coisa do mundo do futebol, é que foi decisivo para tu ires avançando na tua carreira? Quais foram os teus próximos passos? Como é que foi esse desenrolar do teu trabalho? E junto com isso, queria já perguntar para ti, tu achas que as redes sociais hoje, tu disseste que está mais fácil, o pessoal vai ali, dá uma pesquisadinha no Google, está no Twitter, todo mundo... Será que não está mais difícil justamente por isso? E talvez os jovens repórteres estejam se dedicando menos. Na verdade, vou mudar a minha pergunta. Será que não está mais difícil fazer bom jornalismo hoje? Já que a informação está disseminada, tu disseste na tua época, os caras já tinham, no dia seguinte eu não vou ficar dando uma matéria, o que foi o treino? Eu tinha que procurar o diferencial. Hoje, piormente, né? Mas é que eu penso assim, se no primeiro dia que o treino for fechado, eu dizer que o treino foi com portões fechados e mostrar o portão com cadeado, é criativo, né? Foi a primeira vez que o treino foi com portões fechados, então vamos mostrar. Na segunda vez, eu não posso tocar nesse assunto. Eu tenho que pensar outra coisa para construir minha matéria. O portão fechado não é novo mais. Entendi. Então, assim, ontem, mostrar o cadeado e o portão fechado, ok, foi uma coisa nova, nunca ninguém na vida fez isso. Agora, eu como repórter, que já sei que vou chegar lá, vou correr o risco do portão estar fechado, eu tenho que levar 2, 3 coisas na manga, ideias de pauta na manga, para pensar minha reportagem. Daqui a pouco eu vou fazer sobre a defesa, mas daí vai na coletiva um lateral, um atacante. Não vou poder perguntar para ele da defesa, senão minha matéria não vai encaixar. Então, quem sabe, eu vou levar uma que seja neutra, que dê qualquer jogador que vai na coletiva. Mas isso eu estudava antes, eu pensava, eu tinha lá minhas ideias, minhas listinhas de coisas, né? Não posso esquecer, o Grêmio tá levando muito gol de bola aérea, o Inter o Walter tá tal coisa, né? Então, assim, eu anotava situações e daí, conforme quem ia na coletiva, eu pensava, é por esse lado que eu vou puxar minha matéria, já que o portão é fechado, né? E aí eu ia me preparando ao longo dos dias, pro dia que desse a oportunidade, eu tinha várias opções. Mas eu acho, assim, respondendo a tua pergunta, que com relação ao meu trabalho especificamente, eu sempre fui muito esforçada. Eu sempre fui muito dedicada. Então, assim, quando eu fazia o toque de bola, que eu tinha Maineri, Záquia, Belmonte, Ribeiro Neto, Meneghetti numa bancada,
eu morria de medo de chegar ali e eles falarem qualquer assunto e eu não estar pronta. Então, assim, eu estudava tudo que vocês imaginam. Vá que eles falem da Copa do Brasil de 2001 hoje, já que tem jogo da Copa do Brasil. Vá que eles falem da zaga que tá todo mundo falando. Eu tenho que ter um olhar diferente do que tá todo mundo falando. Aí ontem na coletiva falou o Jeromel, eu ouvia na Guaíba, na Gaúcha, na Band, na Pampa, sabe? Eu ouvia tudo, porque vá que eu esqueci, eu não peguei tal coisa. Então sempre eu me esforcei muito para estar ali com eles, né? E assim com os outros colegas, com as transmissões, quando eu fui para a RBS TV, que eu fazia transmissões que eu nunca tinha feito na Band. E assim fui construindo ao longo dos anos, né? Entendendo o público, porque no SBT, por exemplo, era um público muito família. A gente tinha o Chaves, que vinha logo depois do SBT Esporte, então a gente tinha um público infantil imenso. E eu tinha que conversar com aquelas crianças de forma que elas se divertissem no programa. Assim como elas ficavam sabendo do time delas, elas se divertiam. Então, se na Band, como o público é mais boleiro, né, gosta mais do esquema tático, né, das situações de jogo, eu tinha que falar daquilo. No SBT, quando eu falava para as crianças, eu tinha que falar que na vida a gente perde também. E essas eram percepções tuas? Ou tu teve uma orientação? Não, eu fui transformando conforme a minha vivência ali com os meus colegas. É uma forma de tu olhar para o mundo do esporte. Tipo, no SBT, a avó que acompanhava o neto, que olhava o avô e a avó. Então eu tinha que falar pro vô, que sabe do Inter, pra avó, que não faz a menor ideia quem é o Inter, e pra criança. Então não adiantava ficar criticando o Inter todo dia que o Inter tá 6 jogos sem vencer. Por exemplo, a gente tinha um quadro, eu e o Vidarte, que era o Extra Campinho. Então, assim, o Paulão perdeu 3 pênaltis consecutivos. A gente ia pra rua e aprendia a cobrar pênalti. Com o Rodrigo Mendes, que fez um gol decisivo de pênalti no Maracanã. Então ele nos ensinava, para cobrar pênalti é isso, tem um nervosismo nessa hora. Então a gente ensinava pra criança por que às vezes o jogador erra o pênalti. Então, assim, tudo era questão de linguagem do público que nos assistia. Na Band é natural a gente falar que o jogador errou tal lance, porque o público é esse, ele entende do que nós estamos falando. No SBT a gente tinha que explicar, porque talvez a avó não sabia, ou a criança pequena não entendia, né? É uma customização de acordo com o teu público. Tem que ter a sensibilidade do público que está alcançando. E daí na RBS TV tu encontrou... Tinha espaço também para esse tipo digamos assim, de olhar, porque aí numa emissora maior, de mais relevância, não é mais complicado, não é mais engessado, tu não tem um direcionamento? Não, eu sempre tive muita liberdade, assim, de fazer as minhas matérias, né? Por exemplo, uma das séries que eu fiz foi na RBS TV, que eu muito me orgulho, os meninos que saíam de casa criança para jogar futebol, que moravam embaixo da arquibancada do Beira-Rio, que moravam embaixo da arquibancada da Arena. Peguei situações de jogadores que hoje são jogadores conhecidos, né? O Alexandre Pato, ele foi morar com 10 anos embaixo da arquibancada do Inter. O Nilmar, ele foi morar com 10 anos embaixo da arquibancada do Internacional. Não tinha hoje alojamento, casa, CT, né? O Grêmio, por exemplo, hoje tem o seu CT lá com alojamentos, enfim. Não existia. O Carlos Eduardo veio de Aratiba para jogar em Porto Alegre. A mãe dele recebeu uma ligação de um cara que disse que era do Grêmio, ela não sabia se era ou não. Ela botou ele num ônibus e ele veio, com 10 anos. Ela só soube que ele realmente estava vindo pro Grêmio quando ele chegou aqui e ele ligou para ela: mãe, cheguei, tô aqui realmente no Grêmio. Porque senão ela tinha botado ele no ônibus, ela não sabia se era verdade ou não, né? Que loucura, outro cenário completamente distinto da realidade. Meu caro Bueno. Oi. O papo tá ótimo. Já? Nós temos que fazer mais um intervalo. De novo? Voltaremos. Você está ouvindo Clube FTA. Agora é hora da dica pro seu assado no Clube FTA. Amigos e amigas do nosso querido Clube FTA Futebol Trago e Assados, neste nosso programa especialíssimo de charme e a competência das mulheres, nós estamos com um modelo um pouquinho diferente do usual. Os nossos quadros de
Bebidas e assados vão ser fundidos, estarão harmonizados mais do que nunca, porque nós estamos recebendo no nosso programa, num bate-papo aqui, a Natália Scavone, que é chefe. E ela é uma chefe que já andou mundo. A Natália é nascida em Porto Alegre, mora em Garopaba, andou viajando muito por aí, pela Argentina, Austrália, Itália, Escócia, participou recentemente do Top Chef Brasil, traz no DNA dela, digamos assim, uma grife do chefe Aires Scavone, que é o avô da Natália, né? Hoje a Natália tem a Egas Lab, que é a Escola de Gastronomia Aires Scavone Laboratório, né? Para uma troca de conhecimentos, produção de conteúdo. A Natália é master. E depois eu vou contar mais um segredinho sobre a Natália, que na verdade não é tão segredinho assim, que tem a ver com a abertura lá do nosso programa. Então a Natália vai falar com a gente em seguida aqui sobre carne de suíno na brasa. E depois ela vai complementar dizendo com que dá para harmonizar, com qual bebida dá para harmonizar um assado de suíno. Natália, prazer em te receber aqui, tudo bem? Tudo bom, prazer em estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada pelo convite. Natália, o que tu nos contas assim sobre os suínos? A gente tem, assim, a exemplo da carne de ovelha, alguns preconceitos do pessoal com a origem, que tem que cuidar, e a coisa de que não pode comer muito mal passado, porque pode dar algum tipo de problema. E a gente percebe que a carne suína, nos últimos anos, ela vem ganhando um espaço muito interessante. Inclusive, tem novos cortes à disposição, né? Picanha de suíno. Bom, a costelinha de porco é tradicional, né? Eu acho que tem até alcatre de suíno, se eu não me engano, eu vi outro dia. Sim. Como é que, qual é, assim, o nosso negócio aqui, assados? Qual é a manha, qual é a dica, ou qual seriam, assim, os cuidados, a atenção que a gente deve ter nesse tema? Essa coisa que ficou esse mito, né, da carne suína, que a gente tem que cuidar para não comer ela mal passada, isso é muito passado já, na época que realmente a gente não tinha muito controle, né? Hoje em dia tem um controle tão grande quanto a carne bovina, então não tem nada a ver se tu souber de onde vem e os cuidados que a carne tem, né, o animal tem antes de ser abatido e depois. Não tem nenhum problema e acho que quando a gente tem um produto a gente tem que usar ele da melhor forma, e a carne suína, o corte ele fica muito mais saboroso se ele for assado mal passado, né? Então olha só, isso é novidade pra mim, não sabia disso. Então assim como uma picanha bovina, nós gaúchos, a maioria não gosta de comer uma picanha passada do ponto, né? A gente gosta daquela picanha rosadinha, e a mesma coisa vale para a picanha suína, né? Que é uma carne mais magra. Se a gente cozinhar ela, passar ela demais, ela vai ficar seca, né? Então é a mesma teoria. É o mesmo corte, só que de um animal diferente, mas a questão é a mesma, né? Tem menos gordura. E se a gente for assar ela demais, ela vai ficar seca, vai ficar sem gosto, enfim. E com relação a temperar, mesma coisa na ovelha, né? Perguntei para o Bernardo Ibargodi, qual é a melhor? Deixar marinando de um dia para o outro, porque na carne de ovelha tinha aquela história do sabor. Aí ele disse, não, hoje com os cordeiros, né? Hoje o cordeiro, que são 1 ano, 2 anos, já são abatidos, né? Os animais são criados para fornecimento de carne, não de lã, então tá tudo diferente. Com relação a marinar ou botar só sal grosso ou sal parrigeiro, vai da pessoa. Como é que é no suíno? Mesma coisa? Dá para trabalhar tanto com marinado quanto com sal moído ou sal parrigeiro? Com certeza. Se tu não tiver a fim de fazer muita coisa, querer curtir só o sabor da carne mesmo, um sal entre fino ali, tanto antes quanto depois, só já fica perfeito. Um pouquinho de pimenta do reino branca, ou enfim, só sal mesmo, já fica perfeito. Eu gosto também de marinar, dá pra marinar, às vezes a gente marina bastante com sabores mais asiáticos. Eu gosto bastante de coisa mais agridoce, a gente gosta de fazer com gengibre,
shoyu, até melaço de cana fica gostoso. E deixa marinando de um dia pro outro, mas assim, vai do que tu quiser, assim, trazer na tua refeição. Só o sal pode tratar a carne suína como uma carne bovina, normal. Agora, para completar a tortura, eu quero dizer aqui para o pessoal, ouvinte do nosso programa, que a Natália recentemente foi convidada para ser a embaixadora dos vinhos Sopra, que é dos vinhedos Entre Rios, é o nome da vinícola, lá dos Campos de Cima da Serra. Foi convidada pelo Hermano Varasquim, meu querido amigo Hermano, para ser a embaixadora. Ah, mas não é embaixatriz? Não, embaixatriz é a mulher do embaixador. A Natália é ela a embaixadora, não tem um embaixador. Ela é embaixadora. E aí a Natália, eu circulando aqui pelas redes sociais da Natália, aliás, vocês devem fazer isso, a Natália se apaixonou pelos vinhos Sopra e foi uma paixão correspondida. E ela gosta especialmente dos espumantes, que tem o rosé e o branco, ambos Brut. E a Natália postou um videozinho em que ela sugere uma harmonização de assado suíno com o espumante rosé da Sopra, que é o Sopra Santé. Este é a marca do vinho, do espumante que a Natália recomenda. É isso, Natália? Combina, harmoniza isso com perfeição? Harmoniza, é aquela harmonização que a gente fala assim, uau, sabe? Porque é uma harmonização, não é aquela coisa assim, combina, vai bem, né? Claro, um espumante rosé vai bem com uma coisa levezinha, um canapé, um peixinho cru, uma saladinha, vai bem, com certeza vai bem. Agora eu tô falando de uma harmonização por contraste, que é uma harmonização, um vinho que vai te trazer uma espumante, que vai te trazer com as bolhas, né? Ela vai limpar o paladar para receber aí uma coisa mais gordurosa, uma coisa mais untuosa, uma comida mais pesada, que é uma carne suína de um corte mais gordo. Aí falando de um corte mais gordo, como uma costela, como uma barriga suína. Vai assim, é uma combinação assim, foda, assim, boa. Não tem outra palavra. Não que tem maravilha. outra palavra. Que legal. Então, e vai servir para outras aí nesse mesmo sentido aí de contraste. Então, não só a carne suína, mas outras comidas mais pesadas, mais untosas, que daí vai trazer esse contraste mesmo, né? Perfeito. Então, claro que se eu for usar um corte mais magro, vai combinar também, mas não vai ser a combinação, o match. Né? Não vai ser aquela potencialização de um reforça o outro e a sua própria personalidade sobressai, né? Ou seja, né, Natália, para quem, assim, não é muito versado nesses assuntos, fica pensando, esse negócio de harmonização, isso aí não é para todo mundo, é só para quem faz altas gastronomias e para quem tem dinheiro para comprar uns espumantes caríssimos. Bom, esse é um outro aspecto, né? Os produtos lá do vinhedo Entre Rios, os vinhos Sopra e o Sopra Santé, que é o espumante, eles são bem acessíveis na comparação com os produtos que tem no mercado, inclusive para vinhos de boutique, como a gente chama, que são de pequenas quantidades, muitas qualidades, que é o caso do Hermano aí, tá muito acessível, não é? Não tô dizendo bobagem, confere? Não, é uma coisa bem impressionante, assim, o que me impressionou não foi só a qualidade, mas foi o preço com a qualidade. É um valor, assim, que as pessoas não diriam, né? O que a gente tem no mercado hoje não condiz com essa qualidade, com esse valor que tem os vinhos da Sopra. Então, é muito acessível. Custo-benefício excelente, podemos dizer, né? Excelente. É um vinho mega acessível para a qualidade que tem. Super, assim, recomendo mesmo. Não é aquela coisa assim, meu Deus, se eu for fazer isso, vou ter que gastar, vai ter que ser só numa ocasião especial. Não, gente, é uma coisa
pro dia a dia também, sabe? É uma coisa que é acessível pro dia a dia também. E lá em Garopaba, tu tá lá como tua residência, ou pro pessoal interagir contigo, o melhor é Instagram? É onde tu tá Por mais... enquanto é melhor Instagram. Tá. Enquanto é melhor Instagram, estou mais no digital, Tá, mas legal. logo aí vem novidades. Então tá, Legal. muito obrigada, prazerzão falar contigo, viu? Paz, o Até a prazer foi próxima. nosso. Beijão, até a próxima. Futebol, trago e assados. Clube FTA. Estamos de volta para seguir essa conversa com a Débora de Oliveira. Soruco, estava Fala, pensando aqui, a gente estava falando aqui nos bastidores. Débora, em cima desse olhar que tu sempre tivesse de contexto, que me parece que tu é uma pessoa que procura entender contexto, tanto o contexto do mundo dos atletas ali, dos jogadores, quanto da emissora ou do programa que tu está fazendo. Como é que tu está vendo o momento atual, né? Nós acabamos de gravar um programa fortíssimo com o Márcio Chagas. Que foi ao ar semana passada. Foi ao ar semana passada. E nós continuamos tendo episódios de racismo, de violência, de agressividade. As redes sociais viraram um ringue, uma terra sem lei, né? de uma violência, de uma deselegância, de uma brutalidade, eu até diria, né? Talvez a gente, falando em termos de palavras, não seja melhor, mas é um negócio assim de enlouquecer. Como é que tu tá vendo isso, tu que sempre procurou ter esse olhar de trazer algo, não que o mundo seja dourado, tu acabou de contar da história do Chiquinho, era uma história dramática, então não é isso. Mas dentro dessa preocupação de ver as razões e os porquês, como é que é trabalhar no meio dessa loucura, desse tiroteio desenfreado? Como é que tu lidas, Débora, com isso? Bom, eu penso que a gente vive num mundo onde precisamos cada vez mais ter responsabilidade com quem acolhe aquilo que a gente diz e aquilo que a gente faz. Por exemplo, nós aqui hoje, nós somos cegos, né? Quem será que está nos ouvindo? Quem será que está recebendo aquilo que a gente está batendo papo aqui? A gente não sabe, né? Então, cada vez mais é um compromisso para a gente ter responsabilidade no que a gente diz e no que a gente faz. Eu fiz uma coluna, eu escrevo uma coluna toda semana no jornal ABC, e eu fiz uma coluna sobre a guerra que nós vivemos. A guerra que nós vivemos, que muitas vezes parece tão distante daquela guerra que a gente viu, né, nos últimos dias lá no leste europeu, mas que aqui pertinho da gente ela se manifesta de outras formas e que são assustadoras do mesmo jeito. O Danilo Fernandes ficou todo ferido com estilhaços por conta de uma bomba que foi tocada no ônibus do Bahia e aconteceu o jogo. Por torcedores do Bahia, né? Exato. E o jogo aconteceu naturalmente, né? Parece que a gente se acostuma com a violência e segue em frente. E aí ela se fortalece, ela continua acontecendo. Os torcedores, eu não coloco todos eles nessa bandeja, porque eu tenho maior respeito pelos torcedores e eu sei quantas pessoas se divertem indo a campo, até mesmo na rivalidade saudável. Eles muitas vezes se veem desprestigiados por conta de um ou outro indivíduo que tem atitudes vergonhosas, vexatórias e criminosas e nada acontece com eles. Eles saem rindo. Aí eu vejo um dirigente, no caso o presidente Alessandro Barcelos do Internacional, por exemplo, que usou que a imprensa ela incita também a violência. E sim, colegas nossos, eles usam as redes sociais deles em troca de cliques, em troca de likes, em troca de engajamento para incitar sim a violência, coisa que eu repudio e lamento e me envergonho muitas vezes, mas muitas vezes o próprio clube é quem valida esse trabalho. E muitas vezes desprestigia. Não, valida o trabalho, inclusive, dos colegas que ele estava criticando. Ah, perfeito. Entendeu? Entendi. Desprestigia outros que têm um trabalho sério e prestigia quem tem o engajamento, o clique, a rede social e que age de forma intempestiva nas redes sociais, incitando o torcedor. Mesmo. Exato. Né? E assim, todo mundo tem uma parcela de culpa, porque as leis elas são frágeis, a impunidade ela impera,
Os baderneiros se fortalecem, porque eles ficam ali 2, 3 dias sem ir no jogo, daqui a pouco estão de volta, não existe um controle, total controle sobre o que eles estão fazendo, e eles se misturam no meio de novo das pessoas inocentes e cometem de novo os atos. Então, nós vivemos em guerra, todos os dias nos protegendo de alguma forma, né? E isso eu estou falando de uma situação que aconteceu lá no Grenal, né, de 2 semanas atrás, mas eu poderia falar de outras situações. A Chapecoense, por exemplo, argumentou na justiça que o Alan Ruschel, ele não é uma vítima do voo, ele é uma sobrevivente, que ele teve vantagens, porque ele segue em campo com o que aconteceu no acidente. Um pai pegou uma menina, 2 meninas de 4 e 8 anos, avisaram que o pai estava abusando delas ali em Canoas, porque elas desenharam um pedido de socorro. Ou seja, dentro das casas isso está acontecendo. Tem uma normalização dos comportamentos. Exato, a gente está aceitando. Uma aceitação, A gente aceita e segue o jogo. Aceita e joga, vamos jogar, porque deu, prontaram, tá? Ficou ali no G-Crim até o final do jogo, depois vão embora. E o jogo aconteceu, teve vitória, teve derrota. E isso fortalece, né? Tu sabe tudo que isso que a gente tem vivenciado. Complementando o que tu está dizendo, a gente fez um programa da semana passada sobre na semana anterior ao do Márcio Chagas, a gente fez um programa sobre o futebol de várzea. E a gente falou bastante até eu estava aqui o Kleber Grabowska, estava o Paulinho, que é nosso companheiro aqui do programa e joga futebol, o Jarbas do Rangers. E uma coisa interessante que eles falaram que existe rivalidade entre eles dentro de campo, mas depois, em seguida, vem a resenha, vem o churrasco, vem aquele traguinho e tal, né? Não por outra razão o nosso programa aqui é Futebol, Trago e Assados, porque a gente acha que essas coisas se harmonizam. Achei até que ia ter assados aqui hoje. Mas é fake news. Vou contar para todo mundo que é fake news. Logo nós vamos passar para um programa versão com churrasqueira junto aqui. Calma, o projeto calma. Depois, vocês não venham dizer daí que já me convidaram, que eu já vim. Não. Daí nós vamos te convidar justamente porque tu veio no período da seca. Ah, então tá. Esses dias a gente estava aqui com a imunóloga falando sobre espumantes. E o Guimarães. O Guimarães estava junto e ele já se convidou também. Quando tiver degustação. Exatamente. Eu vim quando era cenoura. Quando vocês forem bolo de cenoura, vocês me tragam de novo. Exatamente. Mas aí, voltando ao que tu falavas, eu fiquei refletindo sobre essa coisa da responsabilidade da imprensa, né? E eu digo, mas como é que na várzea que em tese as coisas são mais bruscas? E são menos controladas, né? Tem menos cercamento das variáveis. As coisas se resolvem, mas, digamos assim, de um jeito ou de outro, todos seguem amigos, né? Uhum. Então, realmente me parece que tem uma parcela da imprensa que está em cima dessa oportunidade que as redes sociais dão de todo mundo falar, todo mundo ter voz e praticamente não ter nenhum limite. Talvez o insuflar a rivalidade tenha que ser revisto, né? Na verdade, a gente até escreveu um pequeno manifesto nosso aqui do FTA, em que a gente vai na tua linha de raciocínio. De certa forma, todos nós, cada um pouquinho, tem o seu quinhão de responsabilidade, né? Todos nós, de alguma maneira, jogamos aquela pedra no episódio lá do Beira-Rio, o mais recente, que vai ficar, né, nesse momento é emblemático, e todos nós fomos atingidos por ela também. Exato. Né? Porque vem as consequências, vem as limitações. Então, eu queria voltar assim, como tu recebe assim, muito feedback agressivo, tu te ocupa, assim, digamos assim, de ouvir, ou de ler, de acompanhar as redes sociais, no sentido de eventualmente responder, ou tu procura... Não, se me são agressivos comigo, respondo todos, faço questão. Não fico quieta. Mas assim, são muito raros. Vou te dizer mais assim, graças a Deus. Assim, das opiniões mesmo? Não por ser mulher? Ou por, não. Vem por determinada posição que tu tomou? A maioria, assim, dos comentários... Assim, eu tenho muita sorte, assim. Não é sorte, é trabalho que eu chamo, né? Eu tenho muito respeito e carinho, assim, dos dois lados. Vou na Arena, vou no Beira-Rio, e todos eles são queridos, né?
tipo, muito legais, assim. Claro que na rede social, às vezes, eu falo algo que eles não concordam, e aí eles vão lá e discordam. Alguns discordam educadamente, outros discordam com ignorância. Aí aqueles que discordam com ignorância, eu respondo e digo, aqui tu não se cria. Porque esse aqui é um espaço onde todo mundo conversa, inclusive eu converso com vocês, não distrato ninguém e eu não aceito que aqui alguém se distrate a outra pessoa. Então daí acaba que os outros vão me defender e aí vira uma defesa generalizada ao invés de continuarem brigando, né? Claro. É engraçado. Mas aconteceu uma situação, assim, até foi acho que o último caso, eu ainda era do SBT, o Bolívar era técnico do Novo Hamburgo, então é meu time, ele foi no programa, no campinho que eu apresentava e a gente foi tirar uma foto. E eu tava de vestido, eu nunca tiro foto, boto na rede social em que apareça meu corpo. Então eu até disse pra minha colega, tira foto, mas só da cintura pra cima, né, não mostra o meu vestido. Ainda o Bolívar disse assim, sério, eles vão falar alguma coisa? Eu disse, Bolívar, o meu público é 90% masculino, né? Quero que eles me reconheçam pelo meu trabalho. Eu sei que eu posso usar o que eu quiser, que eu posso vestir, mas eu não quero que eles fiquem olhando outra coisa sem ser o que eu quero que eles valorizem, né? Então, vou botar só nós aqui. Beleza. Botei a foto. Aí eu vou até usar a expressão chula, que eu não gosto, mas vou usar para vocês entenderem o que um cara colocou. Aí botei a foto, fui pro programa. Quando eu saí no Twitter, tava assim, o cara retweetou a foto e colocou um comentário. Bolívar já comeu. Mas que loucura, na lata, assim, sem meias palavras. Aí eu fui olhar, o cara tava na foto, ele era advogado, ele tinha 2 filhas na foto com ele. E aí eu compartilhei e botei, né? Eu disse assim, eu queria entender como que uma pessoa que tem 2 filhas, mulheres, tem coragem de, depois de tantos anos de trabalho que eu tenho, usar esse argumento para me diminuir. Pode usar qualquer outro se não concorda, não me assiste, não lê o que eu escrevo. Mas para me diminuir, usar só isso para uma pessoa que estudou direito, que é uma faculdade que exige tanta inteligência, né? Eu acho que a pessoa foi um pouco limitada, inclusive. E aí as pessoas começaram a xingar ele. Xingar. E aí ele, no particular, veio me mandar uma mensagem. Débora, tu me desculpe, eu não deveria ter falado aquilo, realmente. Olha, tu foi até educada comigo na hora que tu foi reclamar. Eu tô me sentindo constrangido, né? Eu não deveria ter falado. Sim, mas na hora de me incitar pro grande público, ele fez publicamente. Na hora de se desculpar, ele fez no particular. Exatamente. Né? Então, assim, são situações que a gente vai enfrentando, mas como eu disse, eu vou enfrentando. Eu não resolvo de outra forma sem ser com aquela pessoa. Eu não quero que os outros fiquem se degladiando por minha causa, eu não quero. Tanto que já aconteceu outras situações, milhares, em coletiva, em treino, em jogo, em coisa, com colegas, que eu resolvi na hora, não está exposto em lugar nenhum, né? Mas eu, graças a Deus, eu tenho mais sorte, porque eles têm realmente muita consideração, assim, por tudo que eu construí ao longo desses anos, do que ficarem me provocando ou testando a minha inteligência. Possivelmente é mais decorrência disso, né? Que tu soube te colocar sempre como uma profissional e te fazer respeitar, né? Exceções sempre tem, né? Óbvio, né? A gente não domina totalmente a opinião. É isso, Soruca? Excelente essa conversa, esse papo. Agora eu queria saber o seguinte, como é que tu tá vendo na média? Qual é a tua percepção das tuas colegas, né, que vêm ocupando, como eu disse no início do nosso papo aqui, cada vez mais espaço? Tu achas que tem uma resistência velada, inicial, por ser uma mulher que está narrando, ou está comentando, ou está fazendo o trabalho de campo, ou está apitando? Eu sempre dizia assim para as alunas, né, quando faço palestras nas faculdades e tal, elas me perguntam, qual é a dica que tu daria? TCC, então, sou tema de TCC de faculdade todo semestre, né? Eu tenho 3, 4 alunas todo semestre com relação ao TCC da mulher no jornalismo. E eu sempre digo, né, se tu for a melhor naquilo que tu está fazendo, os veículos vão sentir necessidade de te ter.
Eu estava lá em Novo Hamburgo, na ABC, 1470M do Dial. Eu não vim aqui em Porto Alegre bater na porta. Eles viram que alguém lá estava trabalhando. Então, se dedica, na oportunidade que tu tiver, faz o teu melhor, porque aí os veículos vão ter a necessidade de contar com os melhores. Se tu for homem, se tu for mulher, eles vão querer contar com os melhores. O torcedor, ele vai ter muitas vezes uma certa resistência, porque ele não te conhece. Ele está conhecendo aquela voz, ele está conhecendo aquela imagem, ele não conhece o teu profissionalismo ainda. Então, aquele ali tu ainda vai ter que conquistar num outro processo, numa outra fase. Eu acho que os veículos enfrentam dificuldades ainda. Quando eu comecei, vocês vão rir, mas a minha primeira dificuldade como jornalista esportiva não foi com um homem, foi com uma mulher. Porque a esposa do meu colega homem não queria que eu viajasse com ele para fazer um jogo da Associação Sapiranga lá em Carazinho. Porque eu ia viajar com o marido dela no fim de semana. Ainda tem essas coisas. Então, também. assim, É mais primário ainda do que a gente sabe? possa Então, assim, imaginar. meu primeiro preconceito, vamos dizer assim, não foi com o meu colega homem. Foi com a esposa do meu colega. Porque ele ia viajar comigo, que era uma mulher. E hoje, com os custos. Eu fiz jogo em todo o Brasil, por exemplo. Aí eu tinha o meu quarto e geralmente o cinegrafista divide o quarto com o colega homem repórter. Então, para eles, o custo é menor se vão os dois homens. E se for eu e um colega homem cinegrafista, eram 2 quartos, eram 2 custos. Então, assim, são coisas que a gente vai percebendo ao longo da vivência, né? Das coisas que vão acontecendo. Mas a gente não pode se abater. Ah, não tem mulher aqui? Vai ter? Ah, eu não vou fazer esse jogo? Tá, mas então qual que eu vou fazer? Entendeu? E buscando o seu espaço e galgando o seu espaço. Eu acho que as minhas colegas, elas estão enfrentando, assim... Eu enfrentei de forma diferente, né? Elas estão enfrentando as portas que ainda estão fechadas. Mas como eu disse no início, né? Era tudo mato. Então eu estava lá com a foice. Elas já estão batendo na porta e dizendo dá licença, né? Que bom, né? Que bom que tem essa evolução, às vezes, não tão rápida quanto a gente imagina ou gostaria, né? Mas pelo menos as coisas parece que avançam um pouco, né? A gente falou bastante com o Márcio aqui sobre a questão do preconceito, do racismo e tudo mais, que é também uma outra situação muito difícil, né? A gente pretende fazer mais adiante um programa sobre a questão LGBT, QIA+, tá? Que é a sigla, né? Que engloba tudo, porque são muitos os limitadores em cima de costumes que a gente precisa ir e a gente não né? pode mais aceitar que seja algo cultural, né? Isso é assim porque sempre foi assim, ou nunca foi assim, então tu não vai fazer porque ninguém nunca fez, né? Assim, tentando fazer uma última pergunta. Débora, tu acha que por ter sido mulher tu precisou se provar mais capaz do que os homens para ter o teu espaço? Sim, muitas vezes. Porque era um ambiente natural para eles... E principalmente natural para que eles acompanhassem eles, né? Então, quando eu cheguei, eu lembro, eu nunca vou esquecer, eu tenho um livro que eu ganhei de presente do Cláudio Cabral, maravilhoso. Quando eu cheguei na Band, que eu fui apresentada, que eles me levaram lá no Apito Final, que era o programa mais tradicional, né, de debate, enfim. Eu cheguei lá e aí era o meu primeiro dia, o Ribeiro me apresentando aos colegas e tal, e aí o Cabral perguntou assim para mim: se você tivesse que escolher entre ver futebol e assistir a novela, tu vai escolher o quê? Quem perguntou? O Cabral. Perguntou no ar. Já perguntou, mas já perguntou de propósito. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Me diz uma coisa aqui, ó. Querido. Aí eu peguei e respondi pra ele: eu adoro novela. Adoro novela. O que tiver dando de novela, eu assisto. Posso nunca estar vendo. Paro e assisto a novela. Isso não me diminui em nenhum momento. Mas se eu tiver que escolher, eu vou escolher futebol. Tanto que meu marido tá aqui. Esses dias eu tava olhando o jogo no quarto e ele tava olhando Big Brother na sala. Entendeu? Porque lá em casa é assim. Eu gosto, é natural da minha vida. Olhar a novela, olhar o futebol, olhar o Big Brother. Eu olho, eu não preciso... Não vou estar sendo desqualificada se eu ter que escolher um ou outro, né? Mas ele perguntou isso me testando, na real. Ele nunca tinha me visto, ele não sabia como é que era o meu trabalho, enfim. Passou algum tempo, né? Ele me conhecendo, vendo, eu me esforçava, fazendo as minhas coisas. E aí ele me deu um livro que ele escreveu com o João Garcia, e aí tá lá uma dedicatória no livro. Ele se desculpando que
que quando eu cheguei, ele realmente desconfiava de quem eu era, né, da minha capacidade. Se ia enfim. dar certo, não ia dar certo. Tá. Mas aí ele botou assim, num oceano de... Ele botou assim, eu não me lembro as palavras perfeitas, assim, mas ele botou assim, num oceano de pessoas comuns no jornalismo esportivo, eu era uma ilha. Débora era uma ilha. Então, assim, ele se desculpou, daí ele botou uma dedicatória no livro, dizendo que não ia nunca mais duvidar da minha capacidade, enfim. Mas tudo isso foi natural, ele não me conhecia. E foi ao longo dos dias, a gente trabalhando, a gente pensando coisas juntos, eu sugerindo coisas para ele me sugerindo coisas, eu aprendendo, que ele foi vendo, realmente, ela não tá aqui porque ela é uma loirinha, não sei quem, jornalista esportivo. Eu sempre disse, eu não sou uma loirinha, jornalista esportiva, eu sou uma jornalista esportiva. O meu compromisso com a informação, com o futebol, é tão grande quanto o dos meus colegas homens. Eu vou para a chuva, para o frio, para o jogo na neve, vou para fazer gauchão lá no interior, no meio do barro, no meio da briga, tanto quanto os meus colegas homens. A pessoa que está do outro lado da TV, do outro lado do rádio, no outro lado do celular, no computador, que está nos acompanhando, ela tem que ter o meu melhor. E é por isso que eu vou brigar diariamente. E, aos poucos, as pessoas foram vendo isso, eu acho, que eu sempre fui muito comprometida, né, com o meu trabalho. CDF mesmo, como as pessoas falam. Esse seria o teu recado final, assim, para quem está querendo ir para o mundo, né? Porque a gente, quando faz faculdade, tem muita gente, né? Na verdade, tem dois estereótipos, eu tinha na minha época, né? O cara que queria fazer o jornalismo denúncia para mudar o mundo e o cara que queria fazer o jornalismo esportivo para entrar em tudo quanto é jogo, aquelas coisas, né? Eventualmente aparecia uns lá que queriam ir para o segundo caderno, né? Para receber os CDs, os DVDs, né? da época ia DVD, ia no cinema e no teatro. A tua mensagem final para quem quer se aventurar no mundo do jornalismo, seria esse recado? Compromisso e responsabilidade? Sim. Nós estamos lidando com a paixão das pessoas. Muitas vezes as pessoas não sabem o que acontece na rua onde elas moram, não sabem o que está se passando com o vizinho do lado da casa delas, não sabem o que está acontecendo com o filho no quarto ao lado, com o irmão na sala, mas do time delas elas sabem tudo. Aquilo ali, para elas, é o que move muitas vezes. Elas passam o dia naquela paixão. O nosso trabalho não é um trabalho por si só. A gente tem o compromisso do entretenimento com a informação. Então, esse compromisso ele tem que ser legítimo nosso. E como eu disse, a gente nunca sabe quem está do outro lado, né? Teve um programa, o Aprendiz, aquele que fazia um teste com as pessoas na publicidade, né? Enfim. E teve um exercício maravilhoso que foi feito. Eles pegaram os grupos e aí tinha uma pizza da Sadia, se eu não me engano, e tu tinha que vender aquele produto, pensar um comercial para aquele produto. E aí os grupos foram lá, se dividiram e pensaram as ideias para fazer aquele comercial, né? Como é que eu vou vender essa pizza e tal, né? E aí eles seriam avaliados. Eles fizeram um comercial pensando em quem avaliaria a pizza que eles venderiam. E aí quando eles chegaram para apresentar o projeto da publicidade, eram só crianças sentadas para avaliar. Olha, ou seja, será que a linguagem que eu estou vendendo pizza vai chegar nessa criança que vai convencer o pai e a mãe a comprar pizza para comer? Então a gente nunca sabe quem está do outro lado. A gente não sabe para quem a gente está falando. Então, para todos, a gente tem que ter um compromisso. Esse seria o meu recado. Sorucão, que tal? Acho que fechou com chave de ouro. Por isso que eu não gosto de... E agora deu vontade de comer pizza. Deu vontade de comer pizza agora. Alô, Sadia, me contrata, porque eu fiz a propaganda e fui influenciado digitalmente. Então vai ser o assado de pizza, não vai ser... Vai ser assado é assado. A brasa vai ser do forno, não da churrasqueira. Tá. Dá pra fazer pizza no assado, não dá? Dá pra fazer. Tá. Débora Oliveira, muito obrigado pela tua participação. Obrigada a vocês pelo convite. E voltaremos em uma outra oportunidade em que vai ter a degustação
votação de alguma coisa, né? Sim. Ficamos no compromisso agora. E vamos trazer alguma colega para fazer um debate com a... Né? Eu sou igual criança, né? Vocês prometem que vocês têm que cumprir. Vamos cumprir. Débora, obrigadão. Um prazer em te conhecer pessoalmente. Eu só te conheci, eu sou jornalista, só te conhecia da lida, né? Foi ótimo o nosso papo aqui, não, Sorucão? Temos que trazer mais mulheres aqui. Nós temos que sair daqui e deixar as mulheres tomar conta. E parem de trazer só em março. Tragam o ano todo. Eu vou brigar com vocês nós aqui no ar. temos comentaristas aqui que fazem comentário da dupla Grenal. Nós temos a Marissa, que é a nossa, mais ou menos, setorista de futebol feminino. Essa é uma das nossas propostas. Protagonismo feminino, até porque mulheres hoje estão assando, estão cozinhando, exatamente, fazendo churrasco, estão dirigindo o time de futebol. Vinícolas, dirigindo vinícolas, fazendo... Eu não sou feminista, tá? Eu ainda acho que a gente precisa dos homens para trocar o pneu, cortar grama, arrumar um negócio de chuveiro lá que estraga, entendeu? Não adianta. Tem que dar oportunidade para os homens, né? Fazendo alguma coisa que preste. Né? Brincadeiras à parte. Por aqui. Muito obrigado, meus colegas de debate e aos ouvintes. Voltaremos na próxima semana com mais um Clube FTA, Futebol, Trago e Assados. O mundo da bola com outro sabor. Tu deixou a bola e eu não fui. Tá me distraí aqui com o papo da Débora. Valeu. Crise no vestiário, o time tá desentrosado. Tá desentrosado. O Clube FTA tem muita gente importante na audiência. Olá, aqui é Juju Ferreira, torcedora colorada, jornalista, relações públicas e também empreendedora. Gostaria de parabenizar o pessoal do Clube FTA, que vem se destacando, né, com essas participações femininas desde seu lançamento. E é isso aí, lugar de mulher é onde ela quiser. Oi, galera do Clube FTA. Aqui Nádia Pacheco, ouvinte super apaixonada pelo programa desde o 01. Parabéns pela proposta, o objetivo está super alcançado. Eu amo o espaço de fala e de escuta das mulheres. É isso aí, gente. Continuem assim, porque a gente sabe das coisas. Abraço. Oi, aqui é a Karen, gaúcha e colorada, moradora de Olambra há 6 anos, a cidade das Flores, aqui no interior de São Paulo. É com muita alegria que eu ouço o Clube FTA, com notícias do futebol gaúcho, do meu Inter e com conteúdo muito bacana sobre assados e bebidas. Mas é com mais alegria ainda que eu percebo que a mulherada marca presença no Clube FTA, produzindo, entrevistando ou sendo entrevistada. E essa mulherada bate um bolão, hein? Forte abraço em todas e todos. Você ouviu o Clube FTA. Transmissão não autorizada. Transmissão não autorizada. Hoje tem Clube FTA, lançaram agora. Vamos dar uma conferida. Mulheres. O que tu quer com isso, Suruco? Ô Suruco, vai começar com umas coisas. Cara, ninguém quer saber desses papos de mulher, velho. Um monte de mulher entende de futebol. Eu já entendi. Desculpa aí, cara. Desculpa o que eu falei. Eu tenho que me desconstruir. Não precisava essa vaia toda. Cara, Thalita. Ô, Thalita. É tu que vai comandar esse troço? Cara, que bom, Thalita. Finalmente acertaram o negócio aí, hein? Ô, Suruco. Cara, vou te contar. Eu tô escutando aqui, meu. Cara, o Ricardinho fica todo bobo, né? O Ricardinho fica todo meloso. Mas parece que tá falando com a namorada no telefone. Sabe quando os caras dão aquela... Os caras tudo machão, daqui a pouquinho... Oi, meu amor... ele tá todo manhoso, esse guri, mas que coisa, hein? Ô, Suruco... cara, essa mina é muito afudeu! Vocês tinham que ter mais gente assim que nem ela, cara! Mulher é que sabe dos troços, velho! Cara, essa loirinha mandou bem, cara! Como é? Débora de Oliveira! Gata, hein? Gata, bonitinha ela, hein? Não sei quem é, cara. Respeitei. Melhor que muitos homens aí, cara. Esses homens não prestam, não vale nada, cara. Se tirar esses homens do futebol, é só botar mulher. Desculpa aí, tô me desconstruindo.